Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre prova no processo penal, também denominado das provas ou da prova ou direito probatório, vai depender de como constar no seu edital, tá bom? Da prova. Por exemplo, no edital da AGEPEN, está lá da prova, né? Senhores, esse tema nós vamos fatiar em várias aulas para ficar tudo detalhado para você, tá bom? Então, vamos lá. Prova. O que é prova no processo penal? Senhores, eu sempre falo o seguinte, desde criança nós já sabemos o que é prova. Sabe por quê? Imagina você e seu primo, sua prima, seu irmão, né? Tá ali discutindo, um tem 7, outro tem 8 anos. Você fala para o seu primo, para o seu irmão, vou contar para minha mãe que você fez isso. Ele vai dizer, conta, quero ver você provar. Entendeu? Na verdade, ele está dizendo para você assim, você pode contar, você pode me acusar. Agora saiba que quem acusa tem que provar. Então, na verdade, essa atividade de convencer alguém, no seu caso, seria, você disse, vou contar para minha mãe. Você tem que convencer a sua mãe. Sua mãe é a julgadora, ela é a juíza. Você tem que convencer, porque não basta chegar e falar, tá certo? Esta atividade recebe o nome de direito probatório ou prova, tá bom? Então, o que é prova? Conceito e a finalidade da prova. Atividades, o que é prova? Atividades desenvolvidas pelas partes, cujo objetivo é convencer o juiz da ocorrência de um fato, de uma circunstância, de uma afirmação, de uma alegação. Entendeu? Lembra? Vou contar para minha mãe que você que quebrou o copo. Conta, quero ver você provar. Ele está dizendo, você vai fazer uma afirmação, você terá uma atividade para convencer a minha mãe, que no caso seria a julgadora. No processo penal, trazendo isso para o processo penal, prova é a atividade no qual as partes... Quem são as partes? Porque aqui aparece partes, né? Desenvolvida pelas partes. Quem são as partes? Acusação e defesa. Você é promotor de justiça, você acusou o Marciano Xavier da prática de um crime, tá certo? Você está fazendo uma afirmação, você, parte acusatória, está fazendo uma acusação de que eu pratiquei um crime. Então, você tem que provar, porque, senão, o juiz vai absolver o réu, tá bom? Tá? E qual que é a finalidade da prova? A finalidade da prova é convencer o julgador, no caso, o juiz. Por isso que fala que o destinatário da prova também é o juiz, tá bom? Objetivo da prova, objeto da prova. O que se deve provar, senhores? Aquilo que se pretende provar, convencer o julgador, são os fatos e alegações. O objeto da prova é o que se pretende provar, tá certo? Se você acusou, você promotor de justiça, acusou Marciano Xavier, no dia 25 de janeiro do ano de 2017, por exemplo, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu o tiro contra Mané, você tem que provar esse fato. Esta acusação é o objeto da prova, tá certo? Tem fato ou tem alegação que não precisa de prova, entendeu? Tem fato ou alegação que dispensa a prova, nós veremos agorinha. Destinatário da prova é o juiz, claro, porque ele é o julgador, ele que tem que ser convencido. Ser o acusador, o Ministério Público ou o querelante, né? Seria a vítima na ação penal privada. Está acusando alguém, a parte que acusa tem que provar, tem que convencer o juiz. Logo, o destinatário da prova é o juiz, tá bom? Dispensa-se prova. Senhores vão ver, pode cair para você, e você vai fazer muitos exercícios para fixar o conteúdo, que você verá, ou vocês verão, que tem questão que vai perguntar, que vai abordar, se tudo depende de prova. Todo fato depende de prova? Não. Em regra, depende, mas existem as situações que dispensam a prova. Então, dispensa-se prova. Fatos evidentes, também chamados de axiomáticos ou intuitivos. O que são fatos evidentes, axiomáticos ou intuitivos? Aqueles que apresentam um elevado grau de certeza. É aquele que apresenta um elevado grau de certeza. Por exemplo, pessoal,
a cocaína. Não precisa ter um laudo provando que a substância entorpecente apreendida em poder de Marciano Xavier causa dependência. Por quê? Se a substância é cocaína, teve um laudo comprovando que o que eu estava transportando era uma cocaína. Só que o meu advogado está pedindo a nulidade desse processo ou a absolvição, dizendo que não há prova de que aquela cocaína que eu estava transportando causa dependência. Senhores, não precisa, porque é certo, apresenta-se elevado grau de certeza que a cocaína causa dependência. Basta ter uma prova de que o que eu estava transportando era cocaína. O meu advogado está errado, tá certo? Ele não vai conseguir convencer o juiz e absolver o réu, porque dispensa a prova. Também dispensa a prova. Os fatos notórios, também conhecido como verdade sabida. Aqueles que estão impregnados na cultura de determinada sociedade, do povo, da comunidade, tá certo? Os fatos notórios, todos sabem, por todos sabidos, não precisam de provas. Por exemplo, as datas comemorativas, tá certo? As datas comemorativas não precisa provar. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é promotor de justiça e você acusa o Marciano Xavier de, no dia em que se comemorava o nascimento de Jesus, no ano de 2006, o Marciano Xavier subtraiu os pertences da vítima Silvana. O meu advogado vai dizer, para aí, ó, o Ministério Público não provou, o Ministério Público não descreveu que dia de 2016 que o Marciano praticou esse crime. Então, o processo está nulo, ou o processo tem que ser absolvido. Está errado, meu advogado, sabe por quê? Porque se colocou, você acusador, colocou que foi no dia em que se comemorava o nascimento de Jesus, no ano de 2016, então, tá certo? É o dia 25 de dezembro. Então, datas comemorativas, por exemplo, tá? Fatos notórios. Independência do Brasil, memória no dia 7 de setembro, proclamação da República, e assim vai indo, tá bom? Presunção legal. Presunção legal é a certeza é imposta pela lei. A presunção legal, o próprio nome já diz, ó, presume-se verdadeiro, presume-se provado quando a lei tratar determinada situação de certa forma. Tá certo? Se a lei estipular, está presumida a prova. Por exemplo, pessoal, olha só, a lei fala que menor de 18 anos é inimputável. Sendo adolescente, né, vai responder a pena pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se você é promotor e eu tenho 17 anos, eu pratiquei um ato infracional, eu pratiquei um crime, chama-se ato infracional, já que menor não pratica crime. Mesma coisa, vamos só para fim de aprendizado, tá certo? Eu pratiquei um crime, pratiquei um ato infracional, não é isso? Muito bem, você é promotora, você é promotor, fez uma acusação e na sua acusação, na sua denúncia, você falou para o juiz que eu tenho que ser processado como se fosse maior de idade. E você tentou provar que eu, mesmo tendo 17 anos, mereço ser processado como se fosse maior de idade, porque você escreveu. Excelentíssimo senhor doutor juiz, verifica-se que o acusado tinha condições de entender o que estava fazendo, porque ele já cursa a faculdade, inclusive faz a faculdade de Direito, o pai dele é juiz, a mãe dele é promotora, todos os anos eles viajam para o exterior. Então, ele já tinha condições de entender que aquilo lá que ele fez é um crime, é ilícito. Senhores, você, promotor, você está certo? Não, porque a lei presume que o menor de 18, não interessa se é filho de juiz, de promotor, de advogado, se viaja, se faz faculdade, não interessa se já sabe o que faz ou não.
inimputável, não deve ser processado como maior de idade. Vai ser processado como se fosse menor, lá no juízo especial, lá no juizado especial da infância e da juventude, não como maior de idade, tá certo? Então, a presunção legal é quando a certeza é imposta pela lei. Aí, a presunção legal vai dividir-se em presunção legal absoluta e presunção legal relativa. Presunção legal absoluta e presunção relativa. Presunção absoluta e presunção relativa. O que é isso, professor? A presunção absoluta é quando a lei impõe uma verdade, quando a lei estipula alguma coisa e não admite prova em contrário. Por exemplo, essa situação do menor. Não adianta você, promotor de justiça, querer provar ao contrário de que o sujeito com 17 anos tem que ser processado como se fosse maior de idade. Não adianta você provar de forma contrária, porque a lei disse, é inimputável, e é uma presunção absoluta. Não adianta querer alegar contra para provar ao contrário do que diz a lei, ou que determina a lei. E a presunção relativa, a lei impõe uma certeza, mas admite prova em contrário. A lei impõe uma certeza, mas falou, ó, partes, ou Ministério Público, ou defesa, vocês poderão convencer o juiz de algo contrário do que diz a lei. Por exemplo, a lei fala que o sujeito que foi encontrado logo depois com o objeto do crime é o autor do crime. Tá certo? Está lá no artigo 302, inciso 4º do Código de Processo Penal, determinado de flagrante. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique lá.